Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós estamos na nossa aula 15, comandos sims. Essa aula é a continuação ainda da aula 14, onde nós iremos fazer a programação daquela peça, da última peça que a gente fizemos, só que de uma maneira diferente agora, utilizando aqui subprograma. Antes disso eu também tenho que falar sobre 3 comandos que eu deixei de falar na aula passada e a gente vamos ver hoje. Então peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, que vai estar fortalecendo o canal. Bom pessoal, dimensionamento para o eixo X. Você vai ver no nosso programa que eu vou estar utilizando lá no subprograma esse dia_on. Ou você pode falar diamon, alguma coisa do tipo, que é programação em diâmetro on, diâmetro ativo. Tem o diamoff, que é programação em diâmetro off, e o dia90, que pode ser tanto programação em diâmetro para G90 ou programação em raio para G91. Então você pode estar utilizando um desses comandos no seu programa ali, no início do seu programa, certo? Geralmente, a maioria das vezes, nos tornos CNC, já vem ativo esse comando aqui diamon, que é programação em diâmetro on. Ou então esse aqui, ó, dia90, que é os mais comuns, tá? No simulador mesmo que a gente vai utilizar, nós veremos que está ativo o dia90. Mas você pode programar seu programa com qualquer um desses aqui. Então, esses comandos eles são modais, pessoal. Por exemplo, programe lá com diamon. Eu posso cancelar esse diamon aqui com diamoff, né, que é diâmetro off, ou com dia90. Ou então quando finalizar o programa, com M30, né, com o fim do programa. Ou com M17, fim do subprograma. Então temos aqui um exemplo do efeito do comando sobre G90, né, o diamon sobre G90. Então vamos supor que tem uma peça aqui que ela tem 2 diâmetros, um de 40 e um de 80, certo? Então aqui na linha N50, no bloco N50, estou utilizando G90, que é dimensão absoluta, diamon, diâmetro on, programação em diâmetro on, e aqui a posição inicial do diâmetro, que está aqui, ó, x0, z0. Essa programação se dará pelo diâmetro, certo pessoal? Diamon G90 se dará pelo diâmetro. Tanto no G90 como no G91. Então tá aqui, ó, a posição inicial, né, a origem. Depois eu vou para x40, que é o diâmetro, z-20 e x80, que é o diâmetro. Então, diamon não tem dificuldade nenhuma essa programação utilizando esse comando. Não muda o que a gente já está acostumado. Agora, diamon, que é o diâmetro on, sob o efeito do comando G91, vocês vão notar já uma diferença. Inicia aqui com G90, diamon, né, que é a dimensão absoluta, e programação em diâmetro on. Depois a posição de origem, x0, z0, com G1. Aí eu habilito a dimensão em incrementais, G91. E vou para x40. Se eu imaginar como se tivesse imaginar não, mas meu ponto zero está aqui. Incremental x40. Lembrando que eu vou dar o valor em diâmetro, só que será de uma maneira diferente agora. Presta atenção. Para o próximo ponto, eu vou fazer em Z, né? Z-20. E depois x40. Por que não x80? Porque eu estou utilizando coordenadas incrementais. Então, se eu já estou no diâmetro de 40, para chegar no diâmetro de 80, falta 40 milímetros, certo? Então, será x40 e g90. Certo? Então você já viu que já há uma diferença. E você vai notar essa diferença nos próximos slides, quando você vê a programação em raio. Certo? O diamoff, diâmetro off. Efeito do comando sobre G90. Bom pessoal, então aqui no diamoff, que é no diâmetro off, a programação se dará em raio em relação ao dimensionamento do eixo X. Então aqui é G90, diamoff, dimensão absoluta, programação em diâmetro off. Vou para o posicionamento da origem do raio, x0, z0. A partir daqui eu vou pegar o raio, x20, certo? Aí eu vou me movimentar em z, z-20. Depois x40, que é o raio do diâmetro. Então, é diferente aqui, certo pessoal? Aqui você vê que é diferente. Aqui, no G91, eu peguei o diâmetro, x40, certo? Depois z-20 e x40 novamente, que é o próximo diâmetro. Porque se eu imaginar que eu estou no x40 para o próximo diâmetro, eu tenho mais 40, que aí vai dar 80, certo? Já aqui não. Eu pego o raio desse diâmetro, que é 20, x20, z-20, e agora x40
G40, que é o raio desse diâmetro, que é o de 80, certo? No próximo você vai ver com G91, acho que não sei se é nesse ou no outro, você vê uma maior diferença ainda. Depois eu ativo aqui o diamond, que vai cancelar o diâmetro off. Bom pessoal, então aqui é diâmetro off sob o comando G91. G90, diâmetro off, que é diâmetro off, certo? Dimensão absoluta, programação em diâmetro off. Vou para a posição de origem do raio, X0, Z0, ativo G91, dimensões incrementais, vou movimentar pelo raio, X20, movimento depois em Z e novamente movimento pelo raio, X20. Aí você vai entender por que não X40. Agora aqui é diferente. Imagina que eu tenho só a metade dessa peça, certo? Imagina que eu tenho só a metade dessa peça. Eu sei que eu tenho 20 para cá e 40 para cá, certo? Dividindo ela no meio. Então, a partir de agora eu vou pegar x20, z menos 20 e qual é a outra metade que tem aqui? É 40, certo? Então eu vou pegar o raio dessa metade, que vai ser x20, certo? Eu vou pegar somente o raio. É como se tivesse um ponto zero daqui e desse diâmetro para esse outro diâmetro. Para o raio desse outro diâmetro seria de 20, certo? Então vocês têm que prestar atenção aí de como você vai estar programando. Então esse é o diâmetro off sob G91. O diâmetro 90 sob o G90, você não vai notar nenhuma diferença da diamond sobre o diâmetro on, certo? As coordenadas em x permanecem normal, que é x40, z-20, x80. Já no G91, meu x20, eu pego o raio, x20, z-20 e x20, certo? Aí fica igual o diâmetro off, certo? Então você vai encontrar aí em alguns programas o diâmetro 90 ou diamond, que é o diâmetro on. Então, somente para esclarecer, caso vocês encontrarem um programa sem saber como está feito, sobre qual comando, né, sobre qual efeito está aquela programação. Aqui novamente alguns códigos a qual você pode depois, você pode pausar e dar uma olhada aí, a gente já estudou alguns deles. Só coloquei isso aqui em mente para falar sobre o G500, que é desativação de todos os deslocamentos do ponto zero. Então é um que nós vamos estar utilizando. Geralmente ele já está ativado ali na máquina, né? Pelo menos no nosso simulador aqui apresenta ele já ativado. Então, como eu falei, nós vamos fazer novamente a programação dessa peça, só que de uma maneira diferente agora. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos abrir um subprograma. Vou colocar o nome desse subprograma como contorno, onde eu só vou colocar ali as coordenadas do perfil da peça. Posso colocar as coordenadas, finalizo aqui com M17, que é o fim de subprograma. Depois eu vou fazer um novo subprograma, onde eu vou colocar esses códigos e essa coordenada que vai ser que eu vou utilizar como o ponto de troca, um ponto de segurança ali, certo? Então toda vez que eu for trocar de ferramenta, eu vou chamar esse subprograma e ele vai deslocar até essa posição e vai trocar a ferramenta, certo? Então tá aqui, ó, é executado em movimento em avanço rápido pelo G00. No plano XZ, que é o G18, eu cancelo qualquer compensação que estiver ativa com o G40. No sistema de coordenadas da máquina, eu utilizo o G500, que vai cancelar qualquer zero peça, qualquer ponto zero que estiver ativo, e me desloco em posição absoluta até X400 e Z600. Até então aqui eu utilizei X200 e Z200. Você pode já usar X400 e 600 também. Isso vai depender também do torno qual você está trabalhando, né? Esta posição refere-se ao porta-ferramenta T0 e D0, certo? Que as correções da ferramenta são desativadas, dado que os eixos de algumas máquinas somente se movem com o fuso. Em rotação também deve-se programar uma rotação G97. Então, devido a alguns eixos só se movimentam com a rotação, então nós já ativamos aqui uma rotação para poder movimentar os eixos. Utilizei aqui um M4, mas dependendo se eu utilizo um M3, tanto faz. M9 desligo o refrigerante. M17 fim do subprograma. Certo, pessoal? Então são algumas configurações aí para a gente poder fazer a troca de ferramenta.
Então você dá uma pausa e dá uma lida aí com mais calma aqui, para você poder entender. E aqui vai ser o nosso programa principal, onde eu vou chamar o TCP, que é o nome do subprograma que eu criei, que vai ser o ponto de troca. Depois configurei o workpiece para a gente poder simular. Eu vou colocar os parâmetros da peça em bruto e vou simular. E aqui chamei a ferramenta, que vai ser a ferramenta de desbaste. Repeti novamente aqui dia 18, dia 54, dia 90, dia 95, dia 71. Não precisava repetir o dia 18 nem o dia 90, certo? Mas só por questão didática repeti. Coloquei aqui a rotação constante, o G96, o limite de rotação. Aproximei a 1 mm do diâmetro da peça, que está com um diâmetro em bruto de 105 mm de diâmetro. E em Z em 2 décimos. Ou seja, eu deixei com 1 mm na face de sobremetal. E eu vou tirar 8 décimos, deixando 2 décimos de sobremetal para acabamento. Depois vem com o G01x-2, avanço de 2 décimos, faceando. Após o faceamento, eu afasto a ferramenta e volto em X para a posição 105, que está na mesma posição do diâmetro. Chamo o Cyclo 95, coloco aqui o nome do subprograma ao qual já foi criado, que vai ser o contorno, e coloco os parâmetros de acordo. Após isso, eu vou chamar o subprograma novamente para ponto de troca, que é o TCP que eu criei. Depois chamo a ferramenta de acabamento. Aqui novamente repetir, não precisava repetir, bastava utilizar o G54, o G95 e o G71. Coloquei aqui a rotação do constante. E agora eu vou aproximar em X62E0, utilizando o G00, avanço rápido, que eu vou fazer o acabamento no faceamento. Aí programei G01, X-2, avanço de 1 décimo, fiz o faceamento. Afasto em avanço rápido a ferramenta. E depois em avanço rápido ativo o G42 e vou para essa posição X60 Z2. G42, estou ativando a compensação do raio da ferramenta. Sendo assim, eu vou chamar o subprograma contorno, certo? Que está lá o perfil, as coordenadas do perfil da peça. E ele executará o subprograma. Após isso, ele vai ler aqui G00, G40, cancela a compensação, G91, X2, ou seja, incrementar o voo para X2, certo? Cancelando a compensação do raio da ferramenta. E eu ativo o G90 novamente e vou para a posição X2, X200 e 200 M30 fim de programa. No caso aqui eu utilizei o G90 porque eu queria ir para essa posição aqui em coordenadas absolutas, certo? Então está feito aí o programa. Então, lembrando que quando eu fiz o subprograma aqui para ponto de troca, eu esqueci de colocar o G500 lá no vídeo a qual já gravei fazendo a programação. Então, vocês vão notar lá que eu esqueci de colocar o G500. Não esqueça de colocar o G500, certo? Então, é isso. Assista o vídeo aí. Bom, pessoal, então vamos aqui refazer aqui o programa novamente, só que agora de uma outra maneira. Então, vem em Program Manager. Aqui na pasta Semis a gente vai criar um novo programa. Só que agora nós vamos criar um subprograma, que vai ser o contorno. Vou colocar como nome contorno, que vai ser o perfil aí da nossa peça. E lembrando que é essa peça aqui. Então vou colocar aqui G18, G90. Mas deixa eu ver um negócio aqui antes de... Então lá, Diamond, né? Vou colocar o nome aqui de contorno, principalmente para mim saber. G18, G90, Diamond. Vou fazer o perfil. Chanfrinho de 10.
Bom, então aqui eu fiz o programa que é o contorno da peça, certo? Então tá aqui a coordenada do contorno da peça. Agora eu volto aqui em Program Manager. Eu vou criar um outro subprograma. Que eu vou colocar aqui TCP. Esse TCP vai ser o ponto de troca da nossa ferramenta. Então eu vou colocar aqui já algumas coordenadas e alguns parâmetros. G0, G18 para onde trabalha XZ, G40 para cancelar qualquer compensação que estiver ativa, G90 coordenação absoluta, X200, Z200. Isso aqui vai depender muito do curso do torno CNC. Essa coordenada em X, certo? G97. Eu coloco a rotação para movimentar os eixos, porque tem torno que só movimenta os eixos com rotação, certo? Então esse aqui vai ser o programa para troca de ferramenta, certo? Que vai ser o nosso subprograma. Feito isso, eu volto para o Programa Manager e vou abrir agora o programa principal, que vai se chamar Exercício 2. Dá um OK, vou colocar aqui TCP, chamando aí o programa, o subprograma, que vai ser o ponto de troca da ferramenta. Após isso, vou configurar aqui o Workpiece para poder simular a peça com esses parâmetros, o mesmo que a gente utilizou na aula passada, pois é a mesma peça. Agora eu vou chamar a ferramenta. Vou colocar aqui uma rotação. Antes disso, eu vou ativar aqui. Vou repetir G18. Então, G18 para trabalhar X e Z, G54 a 0 peça, G90 repetir, não precisava repetir, mas repetir ele. G95 mm de rotação, G71 coordenadas em milímetro. Rotação constante. Limite de rotação. Vou fazer um posicionamento para mim poder fazer o faceamento. Lembrando que tem 1 mm de sobremetal na face. Eu vou tirar 8 décimos. Deixar 2 décimos de sobremetal. Vou passar do centro da face para fazer o faceamento. Vou colocar um avanço de 0,2 décimo. Depois afasta a ferramenta. Então, agora eu vou utilizar essa mesma ferramenta para fazer o desbaste. Eu vou chamar o Cycle 95. O meu subprograma é o contorno, que eu vou chamar aqui. Vírgula, fecha parênteses. Aguardo uns segundos. Aí você pode clicar aqui, ó. E aqui eu vou colocar os parâmetros, certo? Vou fazer desbaste, que é um triângulo. O avanço de 0,25. O avanço de mergulho aqui, né, para imersão. Não vai ter imersão, mas eu coloco do mesmo jeito. Vai ser longitudinal, torneamento longitudinal. E vai ser externo. Passe de profundidade de corte 2 mm por passada. O de 0, que é o sobremetal ao longo do contorno, vai ser 0. E no X o sobremetal vai ser de 0,5. E no Z de 2 décimos. Não vou deixar
tempo de permanência para quebra-cavaco, um recuo de 2 mm. Depois disso dou um Enter. Vou chamar o ponto de troca novamente, que vai ser o subprograma. Vou chamar a ferramenta de acabamento. E vou repetir aquele cabeçalho aqui de cima. Só que agora eu vou fazer a diferença de 54. Vou fazer igual, deixar com G18 aqui só. Questões de didática. Não precisava repetir algum deles aqui. Então, para ficar claro aqui, essa é a ferramenta de acabamento. Então, como agora é o acabamento, vou fazer um acabamento aqui no faceamento, tirando os 2 décimos. Estou a 2 mm do perfil da peça em relação ao diâmetro menor, que é o de 60. Só que em Z0. Vou descer que a ferramenta é x-2, passando um pouco do centro. Um avanço de 1 décimo. G0, Z2, afasta a ferramenta. G00. Tanto faz G0 ou G00, certo, pessoal? G42, estou ativando a compensação do raio da ferramenta. X60, Z2. Vou dar um Enter aqui, vou dar um ponto e vírgula. Ponto e vírgula não. Vou digitar aqui o nome do subprograma que vai fazer o perfil, que é o contorno. Depois disso, G0, G40, G91, estou ativando a coordenada incremental, X2. Ou seja, daquele ponto que a ferramenta está, ela vai fazer um incremento de 2 mm. Depois eu vou ativar a compressão novamente aqui, a coordenada absoluta. Certo? Então aqui em contorno eu chamei o subprograma. Aqui o TCP é o subprograma referente ao ponto de troca, certo? Aqui eu sei que eu desbaixo. Então não tem segredo, certo, pessoal? Aqui é uma maneira que a gente pode estar utilizando para fazer o programa. Vamos ver se está certo. Então fez aqui todo o procedimento que foi programado. Eu posso fazer o quê? Que posso renumerar o programa. Primeiro número no bloco de 10, incremento de 10 em 10. Certo? Então tá aqui o programa. Essa é a maneira que eu prefiro estar fazendo, certo, pessoal? Que é com subprograma.
do que com subrotina. Então é isso, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like aí para estar fortalecendo o canal. Até a próxima.